Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos a essa casa. Acho que já é o 6º ano que nós temos a grata oportunidade de estarmos reunidos na noite de Natal, na véspera, ou pós o Natal, com vocês aqui em Varginha. E relativo ao que foi comentado anteriormente, da visita de Jesus em nossas casas na noite de Natal, eu e a tia Yara vimos na estrada de Boa Esperança para cá conversando sobre a nossa conduta no Natal. E decidimos lá de conversar com os nossos familiares para rever essa conduta na festa de Natal. Porque acredito que Jesus, se passasse onde estávamos, não sei se seria o que ele gostaria de encontrar. A tia Yara não bebe, eu também não. Ela acho que nunca nem bebeu, mas eu já há uns 7 anos também não bebo. Por escolha. E também por entender as implicações da responsabilidade do consumo dos alcoólicos. Se nós formos avaliar a festa de Natal de uma forma geral, é a festa do Papai Noel. E o aniversariante anda muito esquecido. Porque, para quem não sabe, o Papai Noel é o produto da empresa Coca-Cola. Nada contra, nenhum julgamento, é muito válido a troca dos presentes, esse mimo entre os familiares, o amigo oculto, ou esse carinho que essa energia, essa psicosfera do planeta propicia nessa fase. Mas, via de regra, o que se observa é que as festas de Natal estão focadas no presente, no Papai Noel, no excesso de comida e no álcool. Então, eu acredito que Jesus deve ter passado por todas as casas e não sei se ele viu o que gostaria de ver. Mas ele, na condição de espírito crístico, na condição de bom pastor, ele nos entende. Pois ele nos disse que das ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Mas a responsabilidade por essa conduta é nossa. E o tema da nossa palestra não podia ser outro, vai ser Jesus. E vamos refletir acerca de qual a finalidade da vinda de Jesus no planeta Terra, do nascimento de Jesus. Para que nós possamos fazer essa reflexão, é importante uma contextualização. Nós entendemos que momento foi esse que Jesus chegou e qual foi o grande objetivo da sua vinda. Nós temos 3 revelações para a humanidade, 3 grandes revelações. Porque houveram muitos precursores de Jesus que o antecederam, porque o nosso planeta era um mundo primitivo. E ele foi se transformando, se tornou um planeta de provas e expiações, e neste momento estamos numa fase de transição, de provas e expiações para a regeneração. Essa transição, ela não é uma transição abrupta, ela é lenta e gradativa. Mas a época que Jesus veio, a nossa humanidade estava um tanto embrutecida. Por isso foi necessário que viessem outros antecessores. Todos os grandes filósofos que vieram foram antecessores de Jesus. Sócrates, Confúcio, no Oriente, Buda. O próprio Moisés foi a primeira revelação. Então, Moisés trouxe uma síntese das leis divinas, que são os 10 mandamentos. Para a época que Moisés veio, era o que aquele povo entendia. Quando Jesus fala, e Kardec não por acaso coloca no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o título, Não vim destruir a lei. Isso está intimamente relacionado com a missão de Jesus no nosso planeta. Jesus não veio destruir a lei que Moisés tinha proposto. Jesus veio dar cumprimento a essa lei. Por quê? Porque o tempo que Moisés esteve, e ele cumpriu o seu objetivo, era 1400 anos antes de Jesus, aquele povo escravo dos egípcios, um povo embrutecido. Já a época de Jesus era uma outra situação. E hoje nós temos uma outra situação. Então nós temos 3 revelações. A primeira que foi Moisés, a segunda que foi Jesus, que teve como finalidade
explicar para nós como funcionam as leis divinas em nossas vidas. Obrigado. Dar uma diretriz em nossas vidas. E a terceira revelação, que é o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, que já mostra de uma forma muito mais clara, de uma forma reflexiva, que nós possamos, de uma forma também filosófica, entender como as coisas acontecem em nossas vidas. O que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, e o que nos cabe fazer enquanto propósito existencial. Porque havemos de conjecturar que nós não estamos soltos na vida. Ninguém está aqui por acaso. Olha, eu estou aqui, eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Talvez faça isso, talvez faça aquilo. Nós temos um objetivo de vida muito bem determinado. E esse objetivo de vida muito bem determinado se chama propósito existencial. Cada um de nós aqui, que estamos nessa assembleia, temos um propósito em nossas vidas. Que esse propósito ele está dentro de um programa reencarnatório. O que é o programa reencarnatório? São todas as questões circunstanciais de nossas vidas. O que são as questões circunstanciais? A família, o trabalho, a sociedade com a qual nós nos relacionamos, a cidade onde nós estamos, porque isso é tudo transitório. Vocês concordam que a família é transitória? Alguém da família vai durar para sempre? E o trabalho de vocês? Ele é transitório? Ele é circunstancial. E a cidade de Varginha? Apesar de ser bem maior que Boa Esperança, será que ela vai existir daqui uns 2 bilhões de anos? Será que o próprio planeta Terra daqui 10 bilhões de anos vai existir? Não sei. O que os estudiosos afirmam é que o próprio nosso Sol ele tem um tempo de vida determinado, um tempo que ele vai emitir a sua energia. Na hora que cessar a energia do Sol, o sistema solar desaparece. A própria galáxia vai desaparecer, vai nascer outra. Isso é da lei de evolução e da lei de destruição. Então, tudo que é material é circunstancial. E o que a gente leva da vida? Para nós entendermos o que nós somos convidados a fazer. Obrigado. O que eu levo da vida? Se nós hoje fôssemos desencarnar todos aqui dessa sala. Fala, nossa, que pessimismo. Quem aqui não vai morrer, gente? Todos nós vamos, a gente não sabe o dia. Tem alguém que sabe? Eu não sei. Então é muito importante que nós estejamos preparados para a morte. Porque ela é a única verdade inexorável da vida. A morte do corpo. Porque eu sou Ângelo ou estou Ângelo? Mas será que eu lembro disso no meu dia a dia? Que essa é a grande questão da vida. Porque eu sou um espírito imortal que está encarnado nessa persona Ângelo. Qual que é a finalidade dessa persona Ângelo? Propiciar experiências e oportunidades evolutivas para o espírito imortal que está aqui dentro. É aí que entra a grande diretriz de Jesus, nos convidando a essa reflexão que somos espíritos imortais. Inclusive, Kardec coloca isso e pontua no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos entendendo que Kardec construiu e elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma magistral. Pois ele colocou no primeiro capítulo sobre a lei de Deus. Que Jesus veio dar cumprimento, veio dar diretriz nessa lei. No capítulo 2, que o título é Meu Reino Não É Desse Mundo, ele coloca que todo o ensinamento de Jesus esteve pautado que nós somos espíritos imortais. A vida verdadeira se constitui no depois. Então, essa vida aqui é transitória, é circunstancial. Mas ela é a grande oportunidade. Esse é o mecanismo pelo qual nós evoluímos. Nós evoluímos aqui, principalmente, reencarnados. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec contextualiza. Por quê? De que me adiantaria saber que existe uma lei, a lei de Deus que está posta no capítulo 1,
saber que a vida verdadeira não é daqui se eu não sei onde eu estou? E para que eu estou aqui? E o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título é Há muitas moradas na casa do meu Pai, explicando o que nós vamos encontrar aqui nesse planeta, um planeta de provas e expiações, para que eu esteja preparado para as experiências, desafio que vão eclodir na minha vida. Vocês já pararam para pensar quantas experiências, desafio nós encontramos em cada dia? Desde a hora que nós acordamos? E nesse capítulo 3, é o próprio Santo Agostinho que descreve a característica desse planeta aqui. Quem já leu o capítulo 3? Vocês lembram qual que é a principal característica do planeta de provas e expiações? Infelizmente, ainda é o predomínio do mal. É Santo Agostinho que fala. O que eu vou encontrar num planeta que o predomínio é do mal? Situações estímulo ou situações desafio? Situações desafio. Daí a importância de fazermos exercício para nos sentirmos espíritos imortais. Porque é muito diferente eu saber que eu sou um espírito imortal e eu sentir que eu sou um espírito imortal. Porque já que estamos nesse planeta de provas e expiações, e eu já sei que eu vou encontrar todos os dias da minha vida muitas experiências desafio, frente a essas experiências desafio, se eu me sinto um espírito imortal, eu vou estar muito mais preparado para agir de forma cristã, para agir de forma justa, amorosa e caridosa. Esse é o grande mandamento da lei. Foi quando Jesus perguntou para o sacerdote, aliás, o sacerdote perguntou para Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? Foi essa a missão de Jesus. Ele veio nos ensinar isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós formos refletir de forma profunda, o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Desse maior mandamento da lei, que Jesus veio dar cumprimento, veio nos exemplificar, veio nos dar uma diretriz de comportamento, de postura, de pensamento. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? A nossa relação com Deus, ela está posta e ela acontece através das leis divinas. Amar a Deus sobre todas as coisas é o mesmo que amar e respeitar as leis divinas. Que quem constituiu, elaborou e fez as leis divinas foi Deus. E nós nos relacionamos com Deus através das leis divinas. Então, amar as leis que Deus fez é o mesmo que amar a Deus. Então, o grande convite que nós temos em nossas vidas, e que Jesus é esse grande exemplo, quando Kardec pergunta aos bons espíritos, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e guia? A resposta mais sintética de O Livro dos Espíritos: Jesus. Então, Jesus é o grande modelo de perfeição moral. Nós somos convidados a modelar Jesus, se observar e entender como Jesus se comportou, para que nós possamos fazer esforços no limite das forças para nos comportarmos como Jesus. Então, quando eu entendo que o meu grande objetivo, enquanto propósito de estar reencarnado num planeta como o nosso, é amar e respeitar as leis divinas, e mais, que eu tenho um propósito existencial que está dentro de um programa. A minha felicidade, ela está ligada e ela acontece diretamente na proporção que eu faço esforços para exercitar o meu propósito. Então isso é muito importante para a minha vida. Por que eu estou infeliz? Por que eu estou aflito? Por que eu estou ansioso na vida? Porque é possível avaliar se eu estou acertando na vida? É. Vocês sabem como?
Como que eu faço para saber se eu estou cumprindo o meu propósito existencial? Se eu estou realizando a grande missão pela qual eu reencarnei na Terra. Então, notem que não é qualquer coisa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou reencarnado para cumprir esse propósito. E como eu faço para saber se eu estou cumprindo ou não? Vocês sabem como que é possível fazer uma avaliação? Quem sabe? É só eu avaliar como eu estou me sentindo. Existem virtudes de avaliação. São 3, basicamente. Não existe virtude separada, viu, gente? Isso é só didático. Qualquer avaliação didática ela é reducionista, que vai faltar alguma coisinha. Mas é para o entendimento e também pelo tempo que nós temos. Nós temos 3 virtudes que eu posso avaliar se eu tenho sentido da intimidade do meu coração: suavidade, leveza e contentamento. Ninguém engana o sentimento. Se eu tenho sentido na minha vida suavidade, leveza e contentamento, continue fazendo o que você está fazendo. Você está acertando. Amplie o que você está fazendo, porque você está no caminho certo. No entanto, entretanto, se ao invés de você sentir suavidade, leveza e contentamento, você estiver aflito, ansioso, inseguro, triste, significa que você não está num caminho que leva ao seu propósito. Porque o grande mérito de quem está cumprindo o propósito existencial, que existe uma lei chamada lei do mérito, é sentir suavidade, leveza e contentamento. E quem que falou isso? Jesus. Ninguém mais, ninguém menos que Jesus. E ele faz uma proposta muito assertiva acerca disso, no versículo, quando ele, não por acaso, porque Jesus, na condição de espírito crístico, tinha presciência, que é um atributo, inclusive um atributo divino, que é, Deus tem a onisciência, Jesus tinha a presciência. Ele já sabia o que nós íamos aprontar. Tanto que ele tem muitos sermões proféticos. Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse primeiro versículo é interessante nós entendermos que Jesus propõe um alívio. Mas nós não estamos buscando alívio. O que significa isso? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todos nós que viemos aqui no centro hoje, para ouvir uma palavra, para tomar um passe, para buscar uma leitura, nós vamos sair daqui aliviados, certamente. Aqueles que se permitirem, que existe uma lei de permissão, e existe uma permissão que é pessoal. Entrarem na sintonia do ambiente. Esse ambiente, existe uma plateia encarnada, existe uma plateia desencarnada. Nessa plateia desencarnada tem espíritos que estão assistindo a palestra como nós, e tem espíritos benfeitores, principalmente o nosso anjo de guarda, que está coladinho em nós, trabalhando na nossa tela mental, para que, através das palavras da palestra, da música, das palavras iniciais, nós possamos aproveitar para ressignificar as nossas vidas, para que possamos tomar as decisões necessárias para que nós possamos direcionar adequadamente os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, aqueles de nós que nos permitimos, estamos aqui e vamos sair aliviados. E por que Jesus coloca alívio? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aqui não representa um encontro com Jesus? Se nós fizermos em casa um evangelho no lar, não é o vinde a mim? Nós não estamos buscando Jesus? Uma oração que nós fazemos na intimidade do nosso quarto, nós não estamos indo até Jesus? Sim. Nós não ficamos aliviados quando nós nos permitimos? Ficamos. Acontece que, no exemplo que eu estava dando, viemos aqui no centro. Se eu vou para casa e entro na mesma sintonia de desequilíbrio que eu estava anteriormente, não volta a sobrecarga? Volta.
Por isso que essa primeira etapa é um primeiro passo. Ela atende, mas ela não resolve o problema. No segundo versículo, nós vamos entender qual que é o grande convite, que ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para vossas almas cansadas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha as virtudes aí: suavidade e leveza. Mas o que nós somos convidados a fazer para acessar, para termos o direito de acessar essas virtudes? Suavidade e leveza. Nós somos convidados a tomar o jugo de Jesus. Jugo é aquela canga que dá direção no carro de boi. É a linguagem metafórica que Jesus falava. É a diretriz que Jesus veio nos ensinar. Esse é o grande objetivo da estada de Jesus entre nós, é o que nós falávamos no início da palestra. Esse amar e respeitar as leis divinas. Mas existe uma condição para nós tomarmos esse jugo de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aí tem a virtude de condição, e aprendei comigo. Nós somos convidados a exercitarmos essas virtudes na condição de aprendizes. Por que na condição de aprendizes? Nós não somos espíritos imperfeitos? Todos nós somos. Nós não vamos cometer erros frente a todas essas circunstâncias, desafios de nossas vidas? Vamos cometer erros. O que o aprendiz faz? Que é a síntese do aprendiz. Ele aprende com o erro. Em contrapartida e paradoxalmente, aquele que tem a síndrome de Gabriela, vocês conhecem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser sempre assim. Ele não aprende. Ele prossegue no auto-engano, de achando que está fazendo certo, e não faz esforços de buscar se autoconhecer para entender onde ele está equivocando. Então ele não aprende com os erros. Ele comete uma vida inteira os mesmos erros. E pior, achando que está acertando. Segundo os benfeitores espirituais, o maior entrave à nossa evolução é o auto-engano. Eu acho que eu estou fazendo certo, mas não estou. Eu estou me equivocando. Porque existem duas verdades. E Jesus fala, estou abrindo um parêntese aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quais são as duas verdades que existem? A verdade universal, de qual Jesus é a sua perfeita síntese, o seu evangelho, e a minha verdade, a verdade do Ângelo. É aquele meu jeito de ver a vida, como eu aprendi, meu jeito de ser, a bagagem que eu trago de outras existências, porque eu sou um espírito milenar, embora não pareça, mas o espírito que está aqui dentro é milenar. Então eu trago de outras vidas as virtudes que já estão bem trabalhadas e as dificuldades que eu tenho. E aí que é a coisa importante. A dificuldade que eu trago que constitui o meu propósito. Aí esse é o X da questão. Eu, na condição de espírito milenar, já tive várias oportunidades de desenvolver essa virtude, que traz luz ao meu vício egóico. E eu não fiz os esforços. Eu preferi me manter Gabriela, agindo no automatismo, permitindo que o meu ego desse direção para a minha vida, desse a diretriz das minhas atitudes, enquanto que somos convidados a desenvolver a autonomia. A autonomia é o espírito que sabe utilizar bem a lei de liberdade, que ele já desenvolveu a virtude do discernimento. O discernimento, ele me faculta saber o que eu devo fazer. Porque tudo posso, mas nem tudo me convém, nos dizia Paulo de Tarso. Quem age de forma automática, deixando que o ego direcione o seu modo de ser, ele vai atender às necessidades egóicas
e não as necessidades existenciais. Nós podemos passar uma existência inteira nos equivocando sem perceber que nós estamos nos equivocando. Daí a importância de nós refletirmos profundamente acerca do conteúdo da questão 919 do Livro dos Espíritos. Que o Livro dos Espíritos, ele possui questões tronco, são questões basilares, e todas as outras questões do livro são complementares. Kardec pergunta aos benfeitores, o tempo voa, qual o meio prático e eficaz para que eu possa melhorar na vida e vencer o arrastamento do mal? Então ele não está perguntando qualquer coisa, então ele está perguntando que seja pragmático, factível, que eu consiga executar e que tenha resultado, qual o meio prático e eficaz, para que eu possa melhorar esse vício egóico que eu trago de outras vidas, que permanece na síndrome de Gabriela, e que eu possa ser feliz, que a minha felicidade, a minha suavidade, leveza e contentamento, ela está na proporção do que eu faça exercícios para dominar essas más inclinações que eu trago. E quem responde Kardec na questão 919 é Santo Agostinho. Santo Agostinho fala, um sábio da antiguidade já vou-lo disse, conhece a ti mesmo. Então, e o próprio Santo Agostinho na questão 919A responde que o autoconhecimento é a chave para a nossa evolução. E os benfeitores nos informam que o autoengano é o grande entrave. Para que eu possa identificar onde eu não estou agindo adequadamente, é muito importante que eu reflita. E o próprio Santo Agostinho é quem fala, faça como eu fazia quando estava entre vós. Todos os dias passava em revista os meus pensamentos, as minhas atitudes, via se não tinha feito a outra e que eu não gostaria que ele me fizesse. Então a regra é essa, é exercício reflexivo todos os dias. Nós ocidentais não temos esse hábito, infelizmente, de refletir, de meditar sobre qual o grande sentido da minha existência, por que está acontecendo aquilo na minha vida, por que eu estou agindo de determinada maneira. Eu estou na vida de forma automática. Na maioria das vezes, comendo, bebendo, realizando atitudes materiais, e não me lembro de me sentir um espírito imortal. E eu fico nos descaminhos, porque existem portas largas na vida e porta estreita. Jesus que falou isso. Largo é o caminho que leva à perdição. Estreita é a porta que leva à salvação. Para onde que o ego vai me levar? Para a porta larga. Quais são os convites do mundo, da televisão, da sociedade? É para dar vazão no ego? É. Para nós ficarmos na vida na superficialidade, sem adentrarmos na profundidade do nosso propósito existencial. Então essa postura de aprendiz, de tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, aí vem as duas virtudes que vão propiciar essa suavidade, leveza e contentamento. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Olha aí a fórmula. O grande convite é que nós, numa postura de aprendizes frente à vida, todos os dias nós façamos reflexões existenciais. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. Jesus veio para isso, para que eu reflita de quem eu sou, onde eu estou, o que eu estou fazendo. E ele deu o grande exemplo, o grande testemunho. E Jesus fazia perguntas reflexivas. Quando Jesus encontrou Paulo na estrada de Damasco, ele deu uma lição de moral no Paulo? Que Jesus, na condição de rei solar, espírito crístico, ele não sabe falar bem? Sabe. E olha, deve ter uma energia na voz que só quem encontrou com ele sabe falar. O que ele falou para Paulo? Paulo, por que me persegues? Para que ele fez essa pergunta para o Paulo? Para que Paulo fizesse uma viagem interior.
pensasse: o que eu estou fazendo aqui perseguindo Jesus? E na resolução de Paulo, essa é a grande característica dele, o espírito resoluto, né, que até então era o grande perseguidor de cristãos. Mandava matar cristão, apedrejar, é isso que Paulo fazia. Mas quando ele toma a decisão, ele decide de uma vez. O que ele responde para Jesus? Mestre, o que queres que eu faça? Ele não impõe condições. É de uma resolução que nós deveríamos tomar essa resolução como um grande exemplo. Por que Jesus perguntou para Simão Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Para que Pedro trabalhasse a sua insegurança, a sua dubiedade de caráter, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus conhecia profundamente a personalidade de Simão Pedro, que tem muito a ver com nós. Por isso que ele conviveu tanto com Pedro. Pedro, pedra, cabeça dura. Quando Judas veio dar o beijo no Jardim das Oliveiras, o que Jesus falou para Pedro? Deu uma lição de moral. Jesus não sabia tudo o que ia acontecer, gente? Sabia. Ele fala para Judas refletir: amigo, a que vens? Então, que nós façamos essas perguntas reflexivas. O que eu tenho feito da minha vida? Eu, Ângelo, como espírito imortal que sou, filho de Deus e aprendiz da vida. As questões circunstanciais da minha vida estão postas de forma tal que o meu foco são elas? Porque Jesus fala: buscai o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Significa que o grande sentido da vida é o existencial, é o propósito. O circunstancial é pano de fundo. O circunstancial acontece na medida que eu faço esforços para cumprir o existencial. E o que nós fazemos a vida inteira? Buscamos o circunstancial, o transitório, sem nos preocuparmos com as consequências de como estamos fazendo. Os meios não justificam os fins. Então eu tenho atitudes descaridosas, eu tenho atitudes injustas e desamorosas nas questões circunstanciais da minha vida, e eu quero que tudo mais seja acrescentado. Ou seja, eu estou contrariando a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, no meu dia a dia, no meu jeito de ser, nas minhas relações familiares, nas minhas relações profissionais, e eu quero que a vida sorria para mim. Eu quero sentir suavidade, leveza e contentamento, que são as virtudes da avaliação. Negligenciando a lei de trabalho, negligenciando o meu esforço e querendo alterar a lei do mérito. Pois se eu não estou fazendo os esforços, daí é importante nós refletirmos também sobre a questão 642, que é uma questão tronco. Quando Kardec pergunta, numa linguagem atual, o que eu preciso fazer para ser feliz e assegurar o dia de amanhã? Se eu for neutro, eu asseguro o dia de amanhã? Na verdade, ele pergunta: para ser agradável a Deus e assegurar a minha posição futura, bastará que eu não pratique o mal? E os benfeitores respondem: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das tuas forças, pelo que responderás por todo o mal que advier do bem que deixares de fazer. Em todas as questões circunstanciais de nossas vidas, sejam elas profissionais, familiares, sociais, que nós não fizermos os esforços para agirmos de forma amorosa, justa e caridosa, nós responderemos pelas consequências. Desde uma discussão no ambiente de trabalho, que ao invés de ter uma postura amorosa, justa e caridosa, eu deixei o meu ego prevalecer e pus lenha na fogueira, discuti, fiz picuinha depois, toda aquela celeuma, aquela energia negativa que vai gerar no ambiente de trabalho, que vai reverberar por dias, meses e anos, eu sou corresponsável
porque responderás por todo o mal que advier do bem que deixares de fazer. Nas questões familiares, sou convidado a ter uma postura cristã, amorosa, justa e caridosa. E não faço os esforços no limite das minhas forças para ter essa postura. E vir uma celeuma familiar, uma desavença, que gera rancor, que gera raiva, será responsável por todo o mal que advier do bem que deixar de fazer. Existe uma coisa chamada fluido cósmico universal, que está em tudo, dentro de nós, dentro dos nossos átomos, aqui no ar. E esse fluido, ele é inteligente. Tudo que nós fazemos fica reverberado nele, fica registrado. Então nós atraímos magneticamente aquilo que é pertinente às atitudes que estamos tendo. Se estamos tendo atitudes cristãs, amorosas, justas e caridosas, o universo conspira ao meu favor. Buscai o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. E esse foi o grande exemplo que Jesus nos legou, para que nós pudéssemos fazer os esforços no limite das nossas forças, todos os dias de nossas vidas. Agora eu posso não fazer esforços? Pode, e a grande maioria de nós não faz. Por isso que nós estamos aflitos, sobrecarregados, inseguros, doentes. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, não existe doença, existem doentes. Nós fabricamos as doenças. Salvo aquelas que nós trazemos como bagagem expiacional ou provacional, mas mesmo essas doenças nós podemos ressignificá-las, abrandá-las ou até eliminá-las pela nossa conduta acertada, fazendo esforços no limite de nossas forças para o cumprimento do meu propósito existencial. Para que fique bem claro, gente, todos nós temos um grande propósito existencial, que ele está ao alcance de todos, que é desenvolver virtudes, principalmente aquela virtude que traz luz para a grande dificuldade que eu trago, para o grande vício, para o grande defeito que eu tenho. Se eu estiver fazendo esses esforços, eu me conecto com todas as outras leis, a lei com a providência divina, com a lei do mérito. E as coisas que eu tanto almejo circunstanciais começam a acontecer na minha vida. E mesmo que as questões circunstanciais não aconteçam na minha vida, eu vou estar sentindo suavidade, leveza e contentamento. Porque o que é felicidade? Felicidade é ter coisas? É conquistar coisas? Ah, vou ser feliz depois que eu casar. Vou ser feliz depois que eu formar. Vou ser feliz depois que o meu filho formar. A felicidade não está posta em pontos específicos de nossa vida. A felicidade é uma trajetória. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores, o que é lei natural? E eles respondem, lei natural é a lei de Deus. Presta atenção, gente. É a única necessária para a felicidade do homem. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, toda a felicidade que nós estamos na intimidade dos nossos corações diz respeito ao nosso afastamento das leis divinas, ao nosso murmúrio, à nossa revolta frente à lei de amor, justiça e caridade. E só eu, Ângelo, posso acessar essa lei, através dos meus esforços, através da minha mudança interior. E esse é o grande presente que Jesus gostaria de ganhar hoje, no dia do seu aniversário. Ele vendo as suas ovelhas, porque todas as ovelhas foram confiadas a Ele. Ele é o governador do nosso planeta. Ele é o responsável por cada um de nós. E mais, Ele conhece as ovelhas pelo nome. Então não significa que Ele sabe que eu me chame Ângelo. Ele conhece todas as minhas dificuldades e todas as minhas qualidades. E o grande presente que Jesus Cristo gostaria de ganhar hoje, da nossa parte, é Ele ver suas ovelhas fazendo esforços. As suas ovelhas com seus corações pacificados,
tendo atitudes caridosas, justas e amorosas. Porque nós vemos descrições nos livros espíritas que Jesus foi visto várias vezes chorando. Imagina um espírito crístico chorando por causa do nosso murmúrio, da nossa rebeldia. Que possamos então, nesse ano que se inicia, fazer os esforços para que Jesus possa estar mais feliz quando passar por nossas casas em 2017. Na verdade, Ele não vai passar só na noite de Natal. Jesus está na nossa intimidade todos os dias, 24 horas por dia. Só que o interfone toca daqui para lá. Ele está aqui. Deus, onde está Deus? Deus está na intimidade dos nossos corações. Só que depende de nós gerar essa sintonia. E essa sintonia é gerada através dos nossos esforços para domar as nossas más inclinações, através da nossa conexão com Deus através das leis divinas. Que possamos então levar uma mensagem que Jesus nos ensinou por símbolos. E Simão Pedro tinha uma personalidade muito parecida com a nossa, essa insegurança que Simão tinha, essa dubiedade de caráter, de às vezes estar servindo a Deus, às vezes estar servindo a Mamon. E um encontro de Jesus com Simão Pedro. Simão tinha pescado a noite toda, só que ele não tinha encontrado peixe. Simão vinha regressando do mar, já estava amanhecendo o dia, e quem está na praia esperando Simão Pedro? Ninguém menos que Jesus Cristo. E Jesus vira para Simão e diz: Simão, atire as redes. E Simão fala, naquela insegurança tradicional: mas mestre, nós atiramos redes a noite toda, não existe peixe nesse mar. Nessa região aqui não tem peixe. Simão, atire as redes. O Espírito Crístico falando com Simão Pedro. E Simão duvidando, seguro. Jesus fala pela terceira vez: Simão, atire as redes. E Simão atira as redes e elas vêm fartas de peixe. Qual que é o símbolo desse encontro terapêutico de Jesus com Simão Pedro? Que todos os encontros de Jesus nos legou um símbolo profundo, o de fazer esforços. E nesse encontro, a característica é de esforço físico. Ele pescou a noite toda e não conseguiu pescar. Quando ele lançou a rede mais uma vez, ele conseguiu os peixes. O que significa isso para as nossas vidas? Que nós façamos os esforços e tenhamos em mente que nós vamos conseguir. O símbolo do peixe é a felicidade, é o alcance, é o êxito. Nós podemos, nós somos capazes. E Jesus nos disse: vós sois deuses, tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Que Ele possa estar conosco, nos conduzindo nesse ano que se inicia. Muito obrigado.